Ok, voltando aí, conversando com o pastor Roberto Laurindo, eu já tinha aqui uma pergunta. Lembrando a você o seguinte, Centro Gastronômico Recanto, aqui na reta, hein? Eu tenho uma pergunta da Elza Pacheco. Esteve com a gente essa semana aqui. Hélio, bom dia, pastor Laurindo. Gostaria de saber se ele acha que os cultos de algumas igrejas são transmitidos ao vivo. Se isso não afasta um pouco os cristãos da igreja. Muitos preferem assistir de casa. O que você acha? Elza Pacheco, me traz grandes lembranças. Elza foi um braço, né? Um braço importantíssimo junto à doutora Inês, com a questão da vara de infância e juventude. Fez um trabalho extraordinário, né? Ambas faziam um trabalho extraordinário. E a gente estava até agora conversando em off, né? A falta que ambas fazem à cidade, época de respeito. Isso era importantíssimo. Foi muito importante na minha geração, no meu tempo, né? Onde a gente respeitava demais as autoridades e sabia que no momento em que a gente desviasse do caminho, a gente teria que arcar com essas consequências. Bom, em relação à pergunta, é a questão da rede social, como eu disse, ela pode ser uma ferramenta à medida em que ela não se torne o meio oficial. Por exemplo, eu estou lá, eventualmente não pude ir ao culto, não pude ir ao templo, então o culto será transmitido e eu posso acompanhá-lo. Então, eu acho válido. Agora, no momento em que eu deixo de ir ao templo, no momento em que eu deixo o convívio com as pessoas, no momento em que eu me afasto do coletivo para assistir o culto em casa, porque sei que ele vai ser transmitido pela internet, eu penso não ser válido. Porque nada substitui o contato, o relacionamento, como eu disse, o olhar nos olhos, o toque, o sentir o cheiro um do outro, estar junto ou juntos. Então, se a internet, o culto transmitido pela internet, no meu coração, ele se tornou o meio oficial de cultuar, eu não penso ser válido. Porque, repito, nada substitui o contato, o estar junto no coletivo, no templo. Então eu preciso saber medir essa questão. Ela pode ser uma ferramenta que até leve o culto a outras pessoas que eventualmente não podem estar, mas a internet não pode ser o meio oficial que me permite cultuar. Perfeito, também vejo assim. Vejo dessa maneira. Por aí. Você vai atingir um público, pode até no futuro atingir um público maior, né, pela internet com a transmissão dos cultos, mas não substitui o estar dentro da igreja. Com certeza. Principalmente até uma ferramenta evangelística. Aquele que não é cristão, aquele que não tem acesso ainda à palavra. Então em casa lá eu tenho acesso ao culto que está chegando a mim. Ótimo. Mas à medida em que aquela palavra transmitida por aquele culto toca o meu coração, eu preciso me sentir motivado para poder estar no templo, na coletividade, no corpo. Porque a igreja é corpo, né? Juntos, aquela velha ideia, onde 2 ou 3 reunidos estiverem na presença do Senhor, Ele estará no meio de nós. Então, essa ideia de estar junto, ela não pode ser substituída no meu coração por nada. Perfeito, perfeito. Olha só, gente, daqui a pouco o programa vai estar no YouTube, onde a gente tem uma audiência muito grande, todo dia o programa vai para o YouTube. Graças a Deus a nossa audiência vem crescendo muito. A gente vai começar a trabalhar também as redes sociais, coisa que eu não fiz o ano passado, esse ano a gente vai começar a trabalhar, né? Porque a gente está falando de transmissão do culto, então a gente também transmite o programa pelas redes sociais. E é um trabalho novo que o Diário já está fazendo. Nós já chegamos pelo YouTube a 55 mil pessoas nos acompanhando pelo YouTube. Agora, atenção, sem impulsionamento, hein? A gente não tem impulsionamento. Teresópolis é a nossa região, principalmente o nosso interior, onde as famílias, tá, têm um convívio mais caseiro, mais familiar. Existe essa diferença, você falava sobre isso, Roberto, o interior é diferente. A família hoje, ela está saindo, ela está deixando, as pessoas não se reúnem mais. Esse, na minha opinião, essa é o grande problema, né, da sociedade. Porque quando a família ela é disfuncional, o relacionamento esposo, esposa,
pais, filhos. Quando isso não acontece, quando há uma crise na família, óbvio que isso vai afetar. Afeta a sociedade, afeta a igreja, afeta todo o ambiente social, né? Quando a família está desestruturada. É aquele jovem que cresce sem a referência do pai, sem a referência da mãe. Então, ele tem tudo, infelizmente, para se tornar um cidadão mais suscetível a toda a proposta que visa retirá-lo do caminho do bem. Eu conversando com a Elza, aliás, ela voltou aqui agradecendo o carinho e a resposta, concorda plenamente com o que você falou, te mandando a bênção de Deus e para você e para todo o ministério. Quando a gente fala sobre esse conceito, na época que a Elza trabalhava, ela ia para a rua, às vezes, à madrugada, ela, a doutora Inês, elas iam fiscalizar para tirar o jovem da rua, mas elas também levavam a palavra. Isso aí. Então, é fundamental, né? Esse acompanhamento, esse tripé social, né? Família, igreja, sociedade. Quando esse tripé funciona, quando a família está estabilizada, quando a coisa está acontecendo de forma agradável dentro de casa, né? Quando a família é funcional, isso vai gerar benefício para a sociedade, para a igreja, enfim, para todos nós. Então, como você estava falando em relação ao interior, você ainda percebe, né? Ali é a venda do seu Zé, ali é a casa da Dona Maria. Eu vejo muito isso também quando vou ali em Paraíba, acho até interessante. Você está lá, por exemplo, numa agência bancária, e aí o atendente, ele percebe na fila, seu João, como é que tá? Manda um abraço lá para a Dona Maria. Ou seja, você chamar a pessoa pelo nome, você ter esse convívio, esse contato, isso reflete também até a ideia de igreja, né? Você conhecer a pessoa pelo nome, você permitir que ela se sinta abrigada, permitir que ela se sinta em casa. Então, quando a família é funcional, quando o casal está bem, quando os filhos se sentem abrigados, protegidos pelos pais, quando há respeito no lar, isso vai gerar uma série de benefícios, principalmente para a sociedade. Porque esse jovem, essa criança, esse adolescente, eles vão crescendo com essa ideia de pertencimento, com esse respeito aos pais. Eu costumo dizer que quem respeita os pais, quem respeita esse ambiente familiar, ele vai respeitar a autoridade na rua, ele vai respeitar a figura de um pastor, de um padre, de um líder religioso, ele vai respeitar o semelhante, ele vai respeitar a opinião diferente. Por quê? Porque ele vem de um lar onde ele aprende o que é respeito e ele vive isso. E isso acaba se tornando um benefício para toda a sociedade. Hoje não existe mais o bença pai, bença mãe, né? Pelo menos aqui fora. Dificilmente você percebe isso, né? Esse respeito em relação à figura de um pai, de uma mãe. Então, quando uma criança ela cresce com a falta dessa postura de um pai, de uma mãe, isso gera uma série de transtornos, né? A gente percebe que muitas crianças sequer sabem quem é o pai, sequer sabem quem é a mãe. Às vezes são criados por outros, por terceiros, né? E aí, como eu falei, fica suscetível a qualquer proposta, infelizmente, sedutora, que muitas vezes acaba conduzindo ou ajudando a conduzir esse adolescente, esse jovem para o caminho do crime. Roberto, a igreja é uma família. Obviamente. Com certeza. A igreja é uma família. Com certeza. Nós somos uma igreja? Com certeza. Paulo, pregando aos Coríntios, ele diz que o indivíduo é o templo onde o Espírito Santo habita. Então, aquele templo que a gente constrói com as nossas mãos, que a gente mantém com os nossos recursos, com as nossas ofertas, ele é importante, mas ele é o local de encontro da comunidade. A igreja não é aquela construção, aquele prédio. A igreja somos nós. Então, pela palavra a gente aprende que Deus acontece a partir das nossas vidas. Deus é invisível, mas nós o percebemos visível através das nossas vidas. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Então, através do seu Espírito, ele caminha através dos nossos pés, Hélio.
ele toca através das nossas mãos, ele fala através dos nossos lábios, ele acontece através das nossas vidas. Então, o templo, a casa, a palavra grega oikos, a casa onde Deus habita, a casa onde Deus acontece, a casa onde Deus existe, é o meu corpo, é o seu corpo, pelo viés da conversão, pelo viés da entrega, quando a gente nasce da água e do Espírito, tendo um encontro pessoal com Ele. Perfeito, porque eu penso assim, não só penso, como vejo, que muita gente também deveria entender o que nós somos, o que nós podemos fazer. Ontem mesmo, em casa, o telefone tocou, era uma pessoa de uma igreja me pedindo, me pedindo uma ajuda junto à Secretaria de Saúde, que eu até nem pude fazer. Por quê? Porque essa pessoa foi em busca do que eu posso dar. Se eu posso dar alguma coisa, eu posso me considerar uma igreja. Então, a gente cumpre a missão, né? A missão dada... É uma missão. A missão dada à igreja, né? Que é servir ao próximo. Acho interessante, por exemplo, quando Jesus foi... ele multiplicou os pães e os peixes, né? Eram 5 pães e 2 peixinhos, impossível, humanamente falando, para alimentar uma multidão. E ele multiplica a partir do cestinho que estava na mão de um menino, e ele entrega, então, aos discípulos, e ele diz aos discípulos, dai-lhe vós de comer. Então, veja, Deus se utiliza daquilo que a gente tem em mãos. Humanamente falando, 5 pães e 2 peixes não dá para alimentar uma multidão. Mas Deus se utiliza daquilo que a gente tem em mãos, quando a gente devolve a Ele, e Ele multiplica para o louvor da sua glória. Então, se cada um de nós, enquanto templo, enquanto morada de Deus, a gente cumprir o nosso papel social, que não acontece apenas dentro das 4 paredes de um templo religioso, mas principalmente fora dele, quando a gente cumpre o nosso papel, sendo igreja nas ruas, no trabalho, no lazer, servindo ao outro, estendendo a mão ao outro, a gente se torna, então, cumpridores da missão que Deus nos deixou. A gente está falando da Elza Pacheco, e a gente conversando aqui essa semana no programa, Elza ainda diz que ela hoje encontra na rua pais de família, famílias em que passaram pela mão dela, pela mão da doutora Inês, no caso da doutora Inês também, e para aquele grupo que trabalhava na época, que eles estavam no caminho de drogas até. E conseguiram se recuperar e hoje formaram uma família. Isso aí. A gente percebe isso, né? Eu cresci na Beiralinha, cheguei à Beiralinha com 7 anos e saí com 19. E percebo, né, que muitos do meu tempo, infelizmente, enveredaram pelo caminho das drogas, do álcool, mas como também outros não. Né? Encontraram ferramentas, encontraram portas abertas e possibilidades para não enveredarem pelo caminho do crime. Então, eu penso que todas as oportunidades dadas pelo município, pela sociedade, pela igreja, para que o indivíduo não enverede pelo caminho do crime, são extremamente importantes, sobretudo para aqueles que vivem em comunidades mais afastadas, mais carentes. Então, todas as ferramentas, o esporte é uma ferramenta extraordinária, todo o trabalho que visa alcançar as comunidades carentes, oferecendo ferramentas para que o jovem possa enveredar por um caminho lícito, isso vai refletir numa sociedade ainda mais saudável. Gente, nós estamos enfrentando aqui em Teresópolis, e o Roberto sabe disso, um momento muito difícil, muito difícil. O crescimento das drogas, né? O crack, por exemplo, é uma droga terrível. Eu estou convivendo, nesse momento eu estou vivendo com um jovem que é viciado em crack, e ele sabe que ele está viciado, e ele está até fazendo, a gente está fazendo um trabalho junto, e ele está afastado já, há quase um ano que ele se afastou das drogas, está tentando recuperar, tentando refazer a vida dele, jovem que eu digo com 30 anos, tá? Mas é uma luta constante, é uma luta diária, Roberto, é impressionante, é uma luta diária, ele é lá no Monte da Paz, ali na Prata, e é uma luta diária, e ele estava me falando a facilidade que tem para se comprar o crack em Teresópolis. Infelizmente, né? É algo, repito, talvez há uns 10 anos a gente não pensasse que essa realidade ia chegar aqui. A gente percebe isso nas ruas, a gente percebe isso ouvindo das pessoas, né? Vendo as reportagens, enfim,
e todo o trabalho ostensivo que a Polícia Militar tem realizado na cidade. Então, é lastimável, é preocupante, e a gente espera que todas as ferramentas sociais, né, a igreja, a família e todas as propostas que visam retirar o jovem, o adolescente desse caminho, repito, né, influenciando pelo esporte, pelo trabalho, isso tudo venha ajudar a combater essa realidade e esses números venham cair, né? Quisera Deus serem totalmente exterminados, porque a palavra, o crack, né, ele já diz tudo. É uma droga que, infelizmente, é um crack na arte da destruição. O viciado em crack, ele se torna realmente um escravo numa potencialidade terrível do mal, né? Ele perde completamente a capacidade de ter uma vida saudável. Então, que a gente possa a cada dia construir uma sociedade, uma comunidade que possibilite ferramentas para que as drogas elas não acabem destruindo ainda mais adolescentes e jovens na nossa cidade. E que infelizmente vem acontecendo, apesar mesmo com a polícia fazendo o trabalho que ela faz. Sem dúvida. Porque a gente sabe que a polícia faz um trabalho muito bom aqui em Teresópolis. Mas, infelizmente, o poder deles ainda é maior. Aí eu vejo como fundamental o papel da igreja. Porque eu vejo que a igreja faz um papel fantástico nisso aí. Muitas das igrejas fazem um trabalho, acho que todas, né? Fazem um trabalho muito legal. Gente, no programa de amanhã, eu vou estar dando início a um projeto, desde o ano passado, a gente vem falando nisso, sobre eu fazer aqui, inclusive o Roberto também já tinha dado essa ideia, da gente fazer um debate aqui com pastores. Eu vou chegar lá também. Amanhã a gente inicia o programa Debates às 10 da manhã com Quincas, o ex-vereador Quincas, o ex-vereador Faria e a Bibi da Aviação. Todo mundo conhece a Bibi, são 3 pessoas fortes, polêmicas, políticas, e a gente tem muita coisa para falar. O Quincas, ele está reclamando muito da cidade, muito mesmo. Então a gente vai partir disso, como será o programa Debate. Eu fiz durante muitos anos na rádio e agora, à vontade, quero fazer aqui. A gente não sabe ainda se vai dar certo ou não, espero que sim. Então, começa amanhã às 10 da manhã. O meu programa é de 10 a meio-dia, mas de 10 às 11 a gente tem as informações que eu vou ter também, desde que tenha alguma coisa de muita relevância. Senão o debate chega e começa às 10 horas. Roberto, eu queria que você encerrasse o programa para a gente. É que o meu WhatsApp não está parando aqui e pode ser pergunta para você. Espera aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Tá, é a doutora Flávia Tapajós me passando um zap aqui, depois eu vou ver. Nada para agora. Depois eu vejo aqui. Doutora Flávia Tapajós. Seguinte, a gente está encerrando o programa. Roberto, por favor. Hélio, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui no seu programa, de uma audiência enorme aqui na cidade. Deixar para os nossos ouvintes um texto áureo das Escrituras, né? Jesus disse, eu sou. Então ele se apropria lá da revelação dada por Deus a Moisés no Antigo Testamento, em Êxodo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é o caminho a partir do qual a gente caminha, a partir do qual a gente trilha. Ele é a verdade absoluta. Em um mundo de tantas mentiras, em um mundo de tantas dúvidas, ele se apresenta enquanto verdade e ele é a vida. Toda e qualquer proposta para que a gente viva em comunhão com Deus, em comunhão com as pessoas, que a gente trilhe o caminho do bem, tem origem em Jesus Cristo. Ele é a vida. Então ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele é o meio, ele é a porta segura para que a gente tenha comunhão com Deus, relacionamento com Deus e viva bem com as pessoas em todo o tempo. Então que o Senhor Deus abençoe a vida da nossa cidade e que esse texto registrado lá em João capítulo 14, versículo 6,
possa alcançar a sua vida e a vida da sua família. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, para o louvor da sua glória. Muito obrigado, meu amigo. Gente, olha, fechando o programa de hoje, e amanhã, como eu falei, amanhã é programa Debates aqui a partir das 10 da manhã. A gente tem reprise às 4 horas, já está no YouTube, e a gente tem reprise à meia-noite. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho e pela audiência. Tchau, tchau.